Ele é um dos ativos mais buscados e negociados da Bolsa Brasileira. Uma alternativa para quem busca se expor ao mercado imobiliário, muitas vezes de forma fracionada e com uma alta liquidez. Bom, cordeirinhos e cordeirinhas, estou falando dos fundos imobiliários. E hoje vamos estudar sobre o HGLG11 e entender se faz ou não sentido tê-lo em nossa carteira. O HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Está concentrado principalmente ali no setor logístico de galpões, um dos melhores setores que eu acredito para essa classe de ativos. Então vem comigo e vamos entender que posição ele vai ocupar na nossa carteira, se seus indicadores estão bons, se é um fundo saudável que vale a pena ter o nosso dinheiro investido. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir seu like, pedir que você se inscreva para que não só esse vídeo, mas todos os outros tenham mais alcance e que as pessoas possam ter contato cada vez mais com esse tipo de conteúdo para criarmos assim uma comunidade com mais conhecimento técnico que possa ali tomar melhores decisões financeiras e garantir assim sua prosperidade, sua independência e sua liberdade financeira o mais breve possível. Antes de mais nada, quero comentar aqui também que eu não acredito que os fundos imobiliários sejam a classe de ativo mais interessante, a que mais tenha renda, mais retorno. Esse cargo é ocupado pelas ações. Estou falando isso porque a transparência vai ser fundamental ao longo de todo esse canal, desde hoje, desses vídeos iniciais, até os vídeos publicados daqui a 5 ou 10 anos, porque isso é o que traz segurança. E eu acho importante falar sobre esse meu viés, porque ele é crucial na interpretação que eu tenho daquele ativo, daqueles números e também da relevância que ele vai ter ali na minha carteira, a porcentagem que ele vai ocupar nela. Porém, é uma classe de ativos muito interessante e possui diversas vantagens que valem a pena ter uma certa parte, uma quantia do seu dinheiro, do capital, empregado nessa classe de ativo. Mas para isso é preciso conhecê-lo e é o que vamos fazer agora. Não há forma melhor de conhecer um fundo imobiliário do que através do relatório desse fundo. Ele é crucial, seu relatório gerencial vai trazer para o investidor a maior parte das informações relevantes que ele precisa para sua tomada então ali de decisão. Então, para isso, vou me esconder aqui no cantinho e vamos começar a analisar, ler aqui os principais pontos apresentados no relatório de junho, ou seja, mês passado, vídeo sendo gravado ali dia 17/7. Aqui o fundo traz seu fundamento, ele tem ali seu objetivo voltado na exploração de questões, operações logísticas e industriais, por meio da aquisição de terreno, galpões, imóveis, para posterior locação. Bom, a performance aqui do IFIX, ele traz um resumo do cenário dos FIIs atualmente. Os FIIs eles acabaram sendo um pouco prejudicados, entre aspas, no último ano, devido à alta taxa da Selic, o que faz com que as pessoas migrem um pouco seu capital para a renda fixa, deixando ali fundos de tijolo um pouco de lado, ou até fundos imobiliários de papel, que investem ali em dívidas. O fundo traz aqui algumas informações importantes, que é seu patrimônio líquido, é um patrimônio relevante, sua cota patrimonial, sua cota de mercado, valor do mercado, e aqui o P sobre VP, que está um pouco abaixo do seu valor ali patrimonial, que seria 1, ou seja, para cada 1 milhão de reais de patrimônio desse fundo, ele está sendo vendido por R$ 980 mil, um pouco abaixo. E aqui seu dividendo de yield, que é um dividendo ok, não é um dos mais atrativos, comparado ali com o que está pagando o Tesouro Direto, mas pelo menos por enquanto, esse dividendo aqui ele já é líquido, não há incidência de imposto sobre seus rendimentos. O fundo também possui uma boa diversificação de imóveis, sendo ele ali 28, com mais ainda locatários, e também está com uma vacância muito boa, inclusive melhor do que outros números para esse fundo ao longo dos meses. Uma vacância de 3,5% para um fundo imobiliário que possui diversos imóveis e imóveis grandes, ela é uma vacância realmente ali interessante. Uma média considerável para esse setor seria ali de 5, até uma vacância de 5 acaba sendo aceitável. Acima disso é preciso entender o que motivou essa vacância, tá? Para ver se realmente ali isso não pode estar indicando uma falha aí na gestão desse fundo imobiliário. Sua distribuição de cota foi ali de 1,10 centavos por cota do ativo. E a performance ela acaba sendo muito interessante.
Nesse gráfico aqui é visto que ele supera o CDI bruto e o IFIX, se bem que o IFIX não é muito eficiente, porque ele pega todos os fundos imobiliários e alguns dele realmente ali são bomba, digamos assim. Mas uma coisa muito interessante que eu particularmente gosto nesse fundo é que ele costuma ter uma previsibilidade muito boa no pagamento de seus dividendos. Então, por cota, ele costuma fazer de tudo para ter um pagamento fixo. Isso é interessante principalmente para aqueles investidores que já vivem de renda ou buscam essa aposentadoria, porque eles acabam tendo mais segurança enquanto irão receber mês a mês daquele fundo. E está aqui seu dividend yield, que esse sim vai variar, logicamente, porque sua cota ela vai estar variando. Então, o dividend yield é calculado em cima da sua cota, então é o que explica essa variação. Já na parte aqui do resultado do fundo imobiliário, ele mostra que alguns resultados eles oscilam, contudo o fundo busca fazer aquele pagamento. Então, ou ele acumula ali caixa e sempre há uma diferença entre o resultado distribuível, aquele que poderia ser distribuível, e o que realmente é distribuído de fato, para não extrapolar esse valor de 1,10 e em outro mês ter que pagar R$ 1 ali 90 centavos. O que particularmente eu acho ok ali para o fundo imobiliário. Está aqui então seu balanço patrimonial também, apresentando aí uma diferença de 745 milhões, mais relacionado à aquisição de imóveis. Esses imóveis, para entender, ó, que a participação na maioria deles é 100%, mas alguns ele tem apenas uma participação parcial aí nesses imóveis. Ele mostra aqui alguns desses imóveis e também ali sua movimentação. Vê, relacionado aqui à vacância, é que até outubro essa vacância ainda cai um pouco mais, para 3,4%, o que é um número ali muito bom. Uma das estratégias do fundo também é diminuir ao máximo a vacância. Essa vacância já é baixa e um dos imóveis que mais está aumentando essa vacância, que está sendo responsável ali por 15%, é o de São José dos Campos. Só que o próprio fundo ele indica isso no seu relatório, mostra o porquê que ali o pé direito é baixo, SINDOC é elevado, algumas particularidades daquele imóvel que limita sua locação, e aí seu plano, que é um desmembramento da matrícula, para poder buscar ali o melhor tipo de investimento para aquele imóvel, para poder diminuir essa vacância e aumentar a sua rentabilidade. Lembrando que a vacância é interessante que exista ali um certo percentual. Quando o imóvel está todo locado, todos os imóveis do fundo estão locados, isso pode simbolizar que o preço daquele aluguel não está sendo tão alto e por isso está sendo fácil ali sua locação, o que diminui um pouco ali o lucro por valor patrimonial do imóvel, por exemplo. Então é interessante a gestão sempre estar fazendo esse trabalho para não ter uma grande vacância, mas todos os imóveis estarem bem alugados a bons locatários, a bons pagadores, e também por um preço o mais alto possível por cota. O fundo também apresenta aqui um dos imóveis que está sendo construído e desenvolvido, então ele apresenta aqui um relatório mais voltado ali para a obra, e também sua carteira de ativos, que também acaba investindo ali em outros fundos, mas sua alocação total chega a 5% ali do PL. A alocação em FIIs ela tem diminuído ao longo do tempo e a liquidez do passivo, que é um dado muito importante, porque ninguém quer investir seu dinheiro em um ativo e querer vender e não conseguir, não ter a quem comprar. E aqui do fundo, ela gira aqui em alguns setores por volta de 6, 7 milhões, volume diário, e algumas vezes chega ali a seus 14 ou 15 milhões de negociação diária. E o número de cotistas tem aumentado, o que é muito bom, porque geralmente as pessoas mais antigas tendem a aumentar seu número de cotas, aumentar sua participação, e as demais acabam vendo aquele ativo ali interessante e aumentando ali sua participação. Tem aqui só alguns anexos, alguns dados aqui que a Pátria coloca, né, para se promover. Aqui é o marketing da empresa. E agora vamos entender alguns outros números. A liquidez diária aqui, segundo o Investidor 10, sua cotação que está de 155,46, seu dividend yield, e aqui se pegarmos os últimos 5 anos, há um aumento sim no valor da sua cota, que antes estava lá em torno de 110. Nos últimos um ano não houve uma variação tão grande, isso porque todos os fundos imobiliários acabaram sofrendo com a taxa alta da Selic, fazendo com que as pessoas direcionassem seu capital para a renda fixa. Quando entendemos aqui melhor, temos uma taxa de administração ok, o ideal seria algo ali em torno de 0,25, 0,40, porém é um fundo muito bom. Então, às vezes, e só às vezes, fundos com boa gestão, com bom rendimento, ele acaba sendo um pouco caro ali para ser gerido. Eu considero ok, não considero das excelentes, mas é preferível do que um fundo com uma baixa taxa, mas que tenha
um retorno e uma segurança menor. Seu valor de mercado e também seu preço sobre valor patrimonial, ele se encontra em uma das mínimas dos últimos ali 5 anos. Perceba que em 2020 e 2021 esses valores eram os mais altos. Isso porque houve ali a pandemia e houve uma especulação muito grande relacionada a esse setor de logística. Ele cresceu demais e com isso os preços também dos investimentos voltados a essa área. Depois disso deu uma normalizada e hoje está com um valor ali próximo a 1, mas ainda um pouco abaixo. E seu rendimento aqui, ó, ele supera o IFIX, só que como eu falei, o IFIX não é um dos mais interessantes, mas ganha do CDI, está ganhando ali do IPCA, do próprio Ibovespa. Se eu pegar aqui a taxa de 5 anos, ele ainda continua rendendo um pouco mais, mas se comparar ali com o IVVB11, que é um ETF que replica ali o IVV, ele teve um rendimento um pouco menor, até porque o real se desvalorizou nesse tempo, então aqui é uma outra conta, mas apenas para fim de comparação e conhecimento. Temos aqui a questão dos melhores FIIs, seu dividend yield, que aí só vai variar por conta da variação da cota, seu valor ali distribuído, que é um valor padrão, e basicamente é isso. Aqui ele traz mais ou menos alguns imóveis e suas áreas respectivas e sua vacância ali, mostrando que essa parte aqui está até um pouco desatualizada, tá? Está em divergência com o relatório do fundo. Seu número de cotista, mostrando aqui que o valor da cota está menor do que o valor patrimonial por cota. E basicamente é isso. Dito isso e feita essa análise, na nossa carteira aqui, rumo a R$ 1 milhão investido dos cordeirinhos e cordeirinhas, esse fundo faz sim parte da nossa carteira. Eu acabei adicionando ele aqui, cortei aqui a parte do vídeo, mas é bem tranquilo. Foi o primeiro fundo imobiliário a fazer parte aqui da nossa carteira de FIIs e damos início aí à nossa saga de diversificação. Próximo ativo que iremos analisar provavelmente será uma ação ou já partiremos ali para um ETF. Mas para o ETF tem uma outra conta, algumas outras coisas que precisam ser consideradas na hora de investir nessa classe de ativo. Acredito que seja melhor maturarmos um pouco mais a ideia sobre a ação. Porém, irei trazendo aqui ativo a ativo e quando tivermos com todos os ativos aqui fechados da nossa carteira, que vai variar ali entre 12 e 20 ativos ao total provavelmente, então iremos definir um valor fixo de aporte. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu me aumentar na tela. Definiremos um valor fixo de aporte mensal para com isso e apenas fazendo a distribuição desses aportes a depender do preço que aqueles ativos estiverem sendo negociados naquele momento. Isso vai considerar oportunidades, vai considerar o mercado interno, mercado externo, fatores geopolíticos que acabam influenciando ali na questão de risco e retorno de diversas classes de ativos. O ideal também é que esses ativos sejam descorrelacionados, ou seja, à medida que um sobe, o outro desce, para que sempre que tivermos um setor que esteja crescendo ou diminuindo, possamos aumentar nossos aportes nesses setores que tiverem com preço mais baixo para poder melhorar o nosso preço médio. Mas fique tranquilo, sossegue seu coração, que isso aí iremos entendendo e aprendendo e maturando ao longo dessa trajetória aqui no canal Cordeiros Investimentos. Então um abraço, deixa aquele like, se inscreva e até o próximo vídeo do canal. Cheiro no coração!